Olá, boa tarde. Vamos dar início ao nosso devocional? Hoje nós leremos este aqui, que diz a voz de Deus acima de tudo, mas primeiro vamos fazer o nosso agradecimento. Hoje é o último dia. Amém. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, querido Deus. E amado Pai, graça nós te damos, Senhor, porque Tu nos conduzistes até aqui, o 7º dia, Senhor. E estamos agradecendo ao Senhor neste mês de dezembro, do dia 1º ao dia 7, que é hoje, por tudo que Tu já fizestes durante todos os outros meses e os outros dias deste ano em nossas vidas e também através de nossas vidas e em nossas famílias. Graças nós te damos, Senhor, porque Tu és Deus magnífico, justo e fiel. Senhor, convidamos o Senhor para o lugar de primazia neste devocional. Fala conosco, ministra em nós, nos direciona, nos capacita, derrama-se sobre nós, ó Senhor. E derrama sobre nós a Tua sabedoria, o discernimento, o entendimento, o conhecimento nós venhamos obter com inteligência sobre profundidade, comprimento, altura, largura, para que venhamos aprender a verdade de Cristo e ela venha nos limpar, nos transformar pelo poder da mente de Cristo que habita em nós. Alinha o nosso coração ao Teu, faz-nos novas pessoas verdadeiramente, porque novas criaturas nós já somos a partir do momento em que aceitamos a Ti como nosso único e suficiente Salvador e Redentor de nossas vidas. É claro, Senhor, que precisamos ainda mudar muitas coisas, abrindo as portas para o Senhor entrar em cada área de nossa vida e mudar conforme apraz o Teu querer e a Tua vontade, assim como diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se abrires, eu entrarei e cearei contigo. Jesus, mas nós somos falhos e pecadores. Temos dificuldades, Senhor, em entender, em compreender, em abrir as portas para que Tu entre. Então, Senhor, nos ensine, nos direcione, ministra em nós, que Tu venha nos encontrar com um coração contrito, voltado para Ti, com um coração molinho. Senhor, que a nossa mente venha a ser a mente de Cristo e que venhamos ser ministrados pelo Teu Espírito e Tu abra os olhos dos nossos corações para que sejamos cada vez mais gratos e Tu abra os olhos espirituais nossos para que vejamos o Teu mover, para que o Senhor nos encontre cada vez mais sensíveis aos Teus sussurros e impulsos. Arranca os tampões dos nossos ouvidos e as traves de nossas mentes e dê-nos inteligência, nos capacite para aprender mais de Ti e pôr em prática, em nome de Jesus e para a glória de Deus em todo o tempo. Amém. Vamos lá? Graças a Deus por seu amor e fidelidade e por tudo o que Ele faz. O amor e a fidelidade de Deus nos inspiram a dar-lhe graças por tudo o que Ele faz. Ele nos criou e nos sustenta, provendo o necessário para a nossa vida diária. Ele nos ama e nos perdoa, estando sempre disposto a nos receber de volta. Sejamos agradecidos a Deus por seu amor. Salmos, capítulo 103, que diz assim: convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum
de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Em outras versões aqui diz, tardio em irar-se, e quando se ira não permanece irado por muito tempo. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 117. Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para convosco, para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Glória a Deus nas alturas. Amém? Vamos para o nosso devocional. A voz de Deus acima de tudo. Em 1 Reis, capítulo 13, versículo 14. Então, o profeta velho perguntou: é você, o homem de Deus, que veio de Judá? Ele respondeu: sim, sou eu. Devocional, 7 de dezembro. Palavra-chave: vitória. Frase do dia: a obediência a Deus deve ser inegociável e inquestionável, independentemente de quem nos instrui. Versículo base, 1 Reis, capítulo 13, versículo 14. Contexto da passagem. O capítulo 13 de 1 Reis narra a história trágica de dois profetas. Um jovem profeta de Judá é enviado por Deus a Betel com uma ordem específica para condenar o altar idólatra do rei Jeroboão. A ordem de Deus era clara: ele não deveria comer
nem beber nada em Betel, nem voltar pelo mesmo caminho. Ele obedece inicialmente, mas é enganado por um profeta velho que, mentindo, diz ter recebido uma ordem de um anjo para que o jovem profeta comesse e bebesse em sua casa. O jovem profeta acredita na mentira e desobedece à ordem direta de Deus, o que resulta em sua morte prematura por um leão como juízo divino. Introdução. A história do profeta de Judá nos choca e nos alerta. Eu quero parar aqui porque me surgiu uma pergunta do Espírito Santo, porque ele sondou o meu coração e ele viu aqui. Obrigada, Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a Deus. Acontece que eu comecei a ficar emocionada, porque o Espírito Santo falou e continua a falar, louvado seja o nome do Senhor. Eu concordo, Jesus. Vocês devem estar se perguntando, nossa, mas que injusto. Foi o primeiro pensamento que eu tive. O Espírito Santo induziu este pensamento em mim, porque eu já li este texto, mas eu na mesma época pensei a mesma coisa. E o Espírito Santo induziu este pensamento em mim. Ele induziu falando o seguinte, você deve estar pensando, nossa, que injusto. Ele foi enganado, ele não tem culpa. Por que ele morto por um leão? Se ele foi enganado, ele não tem culpa. Não, meus amados, amigos e queridos, ele tem culpa sim. Foi o que o Espírito Santo me disse. Ele me disse, você deve estar achando, né, que ele morreu inocente, né, que ele não tem culpa. Eu tô vendo esse sentimento aí que você está sentindo. Ai, Espírito Santo de Deus, nada podemos esconder dele. E ele me disse, agora, isto para mim, então significa que está falando para ti também, que deve estar pensando da mesma forma que eu pensei. Nossa, mas é muito injusto. Ele foi enganado por um profeta, um outro profeta. Ele era jovem e foi enganado por um profeta velho, mais experiente. Então, o Espírito Santo me disse, não interessa a idade, se ele é velho ou se ele é jovem, ele deveria ter acreditado e levado como base a palavra que ele recebeu do Deus Altíssimo, o grande eu sou. Basta, ponto, acabou, não tem adendo, não tem mais nada e nem porquê e nem como aí, não entra e não cabe mais nenhum tipo de desculpa. Recebeu a palavra de Deus, ponto, acabou o assunto. Deus disse, mas o profeta mais velho, mais experiente, disse para o profeta mais jovem, ao qual recebeu a palavra de Deus, ordenando que ele não comesse nada. Então o profeta mais novo acreditou na palavra do profeta mais velho. Não deveria. Ele foi perguntar para Deus, e é aí que entra a confirmação. É aí que entra a confirmação. Ele foi falar com Deus, ele foi lá falar a Deus, Todo-Poderoso, porque Deus falaria com ele. Se Deus falou com ele a primeira vez, Deus falaria com ele uma segunda, uma terceira. Quantas vezes ele fosse perguntar, Deus falaria. Deus falaria com ele, responderia a ele. Se ele fosse perguntar para Deus, Senhor, eu posso? Tu mesmo me confirma esta palavra? Fostes tu mesmo quem destes esta palavra? Então confirma ela a mim. Me dê um sinal e o Senhor daria. Esta é a minha e a tua obrigação. Quando Deus falar algo contigo, não entre com adendo de nada e nem de ninguém. Se você abrir a boca para falar alguma coisa com outra pessoa, esta outra pessoa vai ser usada pelo inimigo, mesmo que ela não queira, mesmo que ela não tenha a intenção. Ela pode
ser usada pelo inimigo para desviar-te você do plano perfeito que Deus tem para a tua vida. Então, fecha a boca e acredite no que Deus falou e ponto, até que Ele diga o contrário, até que Ele te fale outra coisa, até que Ele diga pode ou não pode, não. Continue com a mesma palavra. Ele te deu uma palavra, siga esta palavra. Eu não sei para quem Deus está falando, mas Deus está falando comigo primeiramente. Mas eu sei que Ele está falando para outra pessoa aqui também. Se Deus te deu uma palavra, siga esta palavra. É não, é não. É sim, é sim. Não vai na cabeça de ninguém. Porque quem vai pela cabeça dos outros é piolho e acaba sendo morto. Como o profeta mais jovem. Então, a história do profeta de Judá nos choca, mas é um alerta. Ele demonstra, ela demonstra a seriedade da obediência a Deus e o perigo de nos desviarmos da sua palavra. Deus deu uma palavra. Se Ele deu uma palavra, siga ela à risca, porque senão tu pode ser morto por um leão. Obrigada, Espírito Santo. Eu recebo esta palavra, Senhor. Eu concordo. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Amém. Então, corremos o perigo de nos desviarmos de sua palavra, mesmo quando a tentação vem de pessoas que parecem ter autoridade espiritual, de pessoas que são mais velhos que nós, não só na idade, mas em experiência de vida. Aí abrem a boca para dizer: ah, mas eu já passei por isso aí que você está passando. Ah, mas eu tenho experiência disso aí e sei que pode dar errado, porque aconteceu assim, assim, assim uma vez comigo, não significa que vai acontecer contigo, tá? Ah, porque aconteceu assim, assim, assim uma vez com uma pessoa que eu conheço, não significa que vai acontecer contigo. Deus age na vida da gente de maneira única. Já expliquei aqui para vocês por diversas vezes. Tu pode querer um Fusca e eu também. Mas a cor do Fusca pode ser igual? Pode. A placa do Fusca não pode. Tu pode querer o mesmo Fusca, a mesma cor, os mesmos bancos. Tudo igualzinho, idêntico. Colocando os dois lado a lado, dois produtos iguais, dois Fuscas iguais, mas a placa não pode ser a mesma, ela é única. Por quê? Por quê? Porque se tiver placa dupla, é placa clonada. E não existe placa clonada e Deus é único. Ele trata de uma forma comigo, assim como Ele trata contigo da mesma forma, mesmo que tu queira o mesmo sonho que eu e eu queira o mesmo sonho que tu. Então, vigia, abra a mente, Deus está falando. Mesmo quando a tentação vem de pessoas que parecem ter autoridade espiritual, como o profeta velho, a nossa fidelidade deve ser direcionada unicamente a Deus e às suas instruções diretas, não importando as circunstâncias ou a fonte da contra-informação. Você recebeu uma informação e essa pessoa está dizendo que foi Deus quem deu para ela, vai você confirmar com Deus: Senhor, eu recebi uma informação de que foi o Senhor quem respondeu para aquela pessoa a meu respeito. Confirma para mim, Senhor. Fostes o Senhor, não fostes o Senhor, não? Glória a Deus. Ele dá. Nós lemos em Provérbios não. Ai, obrigada, Espírito Santo. Oh.
Ele acabou de falar comigo, sabe o quê? Você não gravou? Tu não lembra não? Você não gravou? Eu falei, gravei nas tábuas do meu coração, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz que quando você pedir sabedoria, Ele dá de boa vontade. Então, peça. Assim como está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 7, Espírito Santo. Não me lembro ao certo se é 7, mas eu sei que é em Mateus, que está escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscai, pedi e dar-se-vos-á, batei e acharei. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei. Então, se nós formos na fonte, quem é a fonte? Jesus. Se formos a Ele, Ele nos responde. Confirma. Ele confirma. Não é porque é um profeta mais velho. Eu vou atender minha mãe, gente. Peraí. A princesa está se arrumando para ir para a casa do Senhor. Glória a Deus. A ordem clara de Deus. 1 Reis, capítulo 13, versículo 8 ao 10. Deus deu uma instrução específica e simples ao profeta de Judá: não coma, não beba e não retorne pelo mesmo caminho. O profeta entendeu a mensagem e a seguiu à risca, inclusive recusando a hospitalidade do rei. Aplicação: Deus nos dá instruções claras em sua palavra, a Bíblia. A obediência começa com o conhecimento do que ele ordenou. Precisamos buscar a verdade de Deus em primeiro lugar, resistindo às tentações do mundo e até mesmo de autoridades. Que autoridades são essas? São alguns que têm mais experiências que nós no Evangelho. São pessoas mais antigas na casa do Senhor. Muitas das vezes Deus fala sim, mas outras Deus não fala. E nós temos que ter a certeza e não ficar ali no meio do caminho, não. Porque se fizermos isso, corremos o risco. Então, precisamos ter conhecimento da palavra de Deus para entendermos a verdade que está sendo dita e ministrada em nós. Então, Deus nos dá instruções claras em sua palavra, a Bíblia. Ele fala conosco. A obediência começa com o conhecimento do que Ele ordenou. Precisamos buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, assim como está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, em que diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Resistindo às tentações do mundo e até mesmo de autoridades que nos afastam do caminho certo. Que autoridades são essas? Falsos profetas. Tá? O Senhor fala muito dos falsos profetas. A tentação e a mentira. 1 Reis, capítulo 13, versículo 11 ao 18. O profeta velho em Betel, ao saber da história, arquitetou um plano. Ele alcançou o homem de Deus e mentiu, alegando uma revelação angélica que contradizia a ordem original de Deus. O profeta jovem, talvez cansado da viagem ou vulnerável pelo jejum, cedeu e desobedeceu. A aplicação: tenha discernimento espiritual. Nem toda revelação ou conselho, presta atenção, mãe, conselhos
de uns e outros, que ouvimos mesmo de líderes religiosos, vem de Deus. Nossa bússola principal deve ser a palavra de Deus escrita. Precisamos ser como os bereanos, Atos capítulo 17, versículo 11, e checar tudo com as escrituras, a fim de não sermos enganados. Vamos ler lá em Atos capítulo 17, versículo 11? Veja. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Não fizeram alarde, não disseram, eu não vou receber esta palavra. Eu não concordo com o que você está dizendo. Não, receberam a palavra, mas examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim mesmo. Viu? É o que nós devemos fazer. Alguém veio, nos falou uma coisa, nos falou uma palavra. É o que vamos fazer. Senhor, eu recebi esta palavra de tal pessoa. É verdade? Condiz com a tua vontade? Veio da tua parte? Confirma a mim de forma clara, de forma que só tu sabes como eu vou entender, porque de outra forma eu não posso, Senhor, compreender e aceitar. Só aceito se vier de ti, se vier confirmação de ti. As consequências da desobediência. 1 Reis, capítulo 13, versículo 19 ao 24. Depois nós vamos ler, tá? Este capítulo para entendermos melhor. A desobediência do profeta de Judá teve consequências trágicas. Um leão o atacou e o matou, mesmo ele não tendo voltado pelo mesmo caminho. Que foi? O profeta velho, que o enganou, foi quem proferiu o juízo de Deus sobre ele. A aplicação, a obediência parcial ou a desobediência trazem consequências. Deus é fiel e justo, e sua palavra não volta vazia. A tragédia serve como um aviso dramático de quão crucial é seguir a palavra de Deus diretamente e não confiar cegamente em atalhos ou mentiras. Eu quero deixar aqui um pensamento. Deus me deu uma palavra, é minha obrigação segui-la. Se eu me desviar, estarei por minha conta. Tá? Se eu seguir o que Deus me ordenou, eu estou obedecendo. Se eu me desviar, a desobediência, eu abro espaço e caminho para a desobediência. E quando se abre espaço e caminho para a desobediência, abre espaço e caminho para a tragédia, para coisas ruins acontecerem na nossa vida. Porque a obediência pertence a Deus e a desobediência pertence a Satanás. Então, é crucial seguir a palavra de Deus diretamente e não confiar cegamente em atalhos, porque a palavra de Deus também nos diz lá em Provérbios para que não confiemos nos nossos anseios, nos nossos corações. Confiemos somente em Deus, pois isso pode custar nossa comunhão e até mesmo a vida, não só a vida física, quanto também a nossa vida espiritual. E esta é a morte. No reino de Deus é seriamente, muito séria. Devemos prestar muita atenção.
Eu me lembro que a mesma irmãzinha, a qual eu vi a fumacinha, comentei aqui para vocês, subindo da cabeça dela, ao final da oração eu contei para ela, e a fumacinha no meio da oração, que eu abri o olho e vi aquela fumacinha quando eu era criança, subindo da cabeça da irmã no círculo de oração. Esta mesma irmã, ela era uma mulher de Deus, temente, muito agraciada com o poder de Deus, mas ela não foi prudente. Eu não tenho certeza se foi ela ou se foi uma outra, minha mãe vai me confirmar depois. Mas uma irmã da igreja ao qual eu ia quando criança, estava acontecendo uma situação de perigo e falaram para ela assim: entra, senhora, a senhora não pode ficar aí na porta, está correndo perigo. E ela disse: ah, não, mas eu preciso sair agora, porque se eu não sair agora eu vou me atrasar. E foi dito para ela mais uma vez: entra, porque aqui a senhora está correndo perigo. E ela não entrou, ela teimou, e ali ela foi ferida. Ali ela foi ferida no braço, porque ela não foi sábia. Você crer em Deus, confiar em Deus, é sábio da minha e da sua parte. Mas você não receber um aviso que Deus usou uma mula para te entregar, não é sábio. Não é ser sábio. Se Deus está usando uma mula para falar contigo, ouça. Tem dúvidas? Pergunte para o Deus Todo-Poderoso, que pode te esclarecer, te dar sabedoria. É assim que nós fazemos. Mas tome cuidado. Tome cuidado. Conclusão: a história em 1 Reis capítulo 13 é um lembrete poderoso de que a nossa obediência deve ser absoluta e incondicional ao Senhor. Devemos priorizar a voz de Deus acima de qualquer outra voz humana, por mais convincente que pareça. A verdadeira fé se manifesta na obediência prática, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Assim como Abraão fez. Ele não entendeu todos os detalhes, mas Deus disse para ele: eu quero um sacrifício. Vai e leve seu filho ao monte. Eu o quero como sacrifício. Ele fez o quê? Ele não entendeu. Mas ele tinha o quê? Plena convicção e certeza de que ou Deus ressuscitaria o filho dele mediante a obediência dele, ou Deus proveria o cordeiro para o sacrifício. E assim Deus fez. Ele obedeceu, não entendendo, com dor no coração, mas ele creu. Então, mesmo que não esteja entendendo, creia incondicionalmente em Deus, porque devemos priorizar a voz de Deus acima de qualquer outra voz humana, por mais convincente que pareça. A verdadeira fé se manifesta na obediência prática, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Que possamos ter um coração que diz: falou o Senhor, está falado e eu obedecerei. Amém? Antes de orarmos, vamos ler 1 Reis capítulo 13? 1 Reis capítulo 13. Um profeta faz predição contra o altar. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti
os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim, olha isso, ele abriu a boca. Ele abriu a boca. Bastava ele ter dito: ponto. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho por onde foste. Mas aqui eu compreendo algo. Se ele não tivesse falado assim, com esta resposta para o rei poderia entender como um desacato, e naquela época poderia matá-lo. Entendeu? Então ele fez bem ao abrir a boca para dizer que foi Deus quem ordenou que assim ele não fizesse na casa do rei. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera. Só que o rei, olha lá, um leão mata o profeta. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhes seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Aí ele poderia ter dito que não pode. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Olha aí, ele disse: porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Ele disse tudo, ele explicou tudo. Porém lhe faltou discernimento, porém lhe faltou entendimento, porém lhe faltou sabedoria, porém lhe faltou o principal. Deus me disse e não disse mais nada, como outros profetas assim fez. Passaram por outras tentações parecidas e assim fizera.
Deus me deu esta palavra e assim eu a farei. Assim foi com Isaías, quando foi entregar ao rei. Ai, Jesus, qual foi o nome do rei, Espírito Santo? Aquele rei. Qual o nome do rei? Ai. O rei. Bom, Isaías foi ordenado pelo Senhor a ir entregar uma palavra ao rei. Põe a tua casa em ordem, porque tanto mesmo tu morrerás. Pronto. E saiu. E o rei, abatido, chorou, voltou-se para Deus e Deus entregou uma outra palavra quando Isaías ainda estava no pátio do rei. Espera aí que eu vou saber o nome do rei. Rei Ezequias. Isso aí. E então, Isaías, ainda no pátio, ainda não tinha chegado nem a metade, Deus ordenou para que ele voltasse lá e dissesse para ele: eu te acrescentarei mais 15 anos. E assim foi feito, porque ele recebeu a palavra. Então, o profeta mais velho mentiu, e voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, ao profeta mais velho. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar, foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que fizera voltar no caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho. E o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, pondo os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Vamos orar? Não pense vocês que
Não fui duramente chamada a atenção, eu fui. Fui duramente chamada a atenção. E eu quero muito agradecer a Deus. Assim você também deve fazer. Agradeça, porque quando o Senhor nos chama a atenção, é porque Ele está querendo o nosso melhor, o nosso bem, querendo que venhamos dar novos frutos para a glória dEle. Então agora vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão em seu coração e repita comigo essas palavras. Pai, obrigado pela Tua palavra que nos guia e nos alerta. Ajuda-nos a ter discernimento para ouvir a Tua voz acima de todas as outras. Perdoa-nos pelas vezes em que falhamos em Te obedecer plenamente. Que a nossa obediência seja um reflexo do nosso amor e confiança em Ti. Capacita-nos a permanecer firmes nas Tuas verdades e a não sermos enganados pelas astutas ciladas. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Mais tarde eu estarei lendo somente o capítulo de Provérbios, para não ficar muito longo o devocional, já que estou a fazer agora, tá bom? Fica com Deus. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Vamos cultuar e adorar a Deus agora, porque a Ele seja dada toda a glória, toda a honra e o louvor eternamente. Amém.